uma novidade de vida, uma transformação. Nós temos a nossa conferência, ou eu estou tratando dessa forma, nós temos o final da nossa conferência no dia 19 e 20 de novembro, presencial. Nós teremos o final da nossa conferência, com a presença do David Keelan, enfim, da Companhia de Artes Nissi, do do Felipe Levac, que estará aqui ministrando, mas eu queria, sim, desde já que todos entendessem isso e colocassem no coração essa verdade. O que tem para acontecer no dia 19 é apenas a finalização ou a continuação daquilo que já tem que estar acontecendo no nosso coração. Quem está me entendendo? E independente, talvez você está aqui pela primeira vez, você é convidado a estar junto conosco, mas é claro que nós estamos fazendo uma santa convocação à nossa igreja, à nossa membresia. Domingo passado eu falei, gente, domingo que vem eu tenho algo especial para a igreja. Eu sei que os tempos são difíceis, muitas vezes nós estamos com tantas coisas para fazer que não podemos estar presencial na igreja, né? Às vezes tantas festas e coisas boas para fazer que não dá para estar aqui. Mas talvez você está assistindo aí da sua casa. E é um momento que para mim, igreja, como líder dessa família, para mim é algo que o Senhor tem derramado muito forte no meu coração, de que Ele quer fazer algo grandioso. E não é um momento, entende, gente? Não é um dia, sabe? É uma conferência, o céu desceu. Eu acredito nisso, mas não. Deus quer transformar nosso coração. Ele está transformando o meu coração. Eu acredito que o coração daqueles que estão em sintonia com aquilo que o Senhor tem derramado do céu para a igreja, e assim, por amor, e com muito, mas é muito amor mesmo, amor de Deus, eu quero falar isso para você, não perca isso, sabe, não perca essa oportunidade de deixar o Senhor trabalhar e transformar o seu coração. Isso será uma jornada de praticamente 30 dias, de coisas que o Senhor tem colocado no nosso coração para que nós juntos possamos nos levantar. Então o tema da mensagem, o tema da conferência, o tema de toda essa consagração é levantai. É uma convocação do Senhor para as nossas vidas, para nós nos levantarmos, para verdadeiramente entender o significado disso e fazer brilhar e resplandecer aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em especial, ou não sei se em especial, mas de uma forma mais detalhada, nós como família Presença Plena, como família de Deus aqui na Terra. Então, por isso que eu estou fazendo esse, se é que eu posso falar, essa convocação, esse apelo, por amor. Eu gostaria muito que todos pudessem estar vislumbrando ou entendendo o que Deus está derramando, porque isso é a igreja, entende, gente? De verdade, eu sou líder, mas eu sei que Deus não derrama completamente só para mim, entende? Eu sei que eu tenho uma responsabilidade muito grande com a igreja e tenho clamado ao Senhor por conta disso. Mas o Senhor instituiu a igreja, sacerdotes, um corpo de sacerdotes para nós sacrificarmos e oficializarmos, ministrarmos uns aos outros. E será muito mais engrandecedor se vários sacerdotes tiverem a visão e enxergar o que de repente eu não enxergo. Deus revelar para você aquilo que talvez Deus não vai revelar a mim por conta das minhas falhas, por conta dos meus limites. E por isso que eu abro esse tempo falando da importância desse momento. Amém? Abre aí o texto do profeta Isaías, capítulo 60, versículo 1 a 5, se puder projetar para a gente aí, tá? Eu vou ler na projeção que está ali, tá? O texto diz assim: põe-te em pé, levanta-te e resplandece, porquanto a tua luz é chegada, e a glória de Yahvé raia sobre ti. Em verdade, as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve todas as nações, mas sobre ti levanta-se a face de Yahvé, a face do Senhor, e a sua glória aparece sobre ti.
As nações caminharão na tua luz, e os reis no clarão do sol nascente. Ergue os olhos em torno e vê. Todos eles se reúnem e veem de longe. As tuas filhas vêm carregadas nos braços. Então contemplarás e ficarás radiante. O teu coração estremecerá e pulsará forte de júbilo, porque a riqueza de todos os males lhe será trazido, e a ti chegarão os tesouros da nação. Somente até aí. Você pode voltar ao primeiro versículo, por favor, para a gente falar junto. Que a base de tudo que eu quero trazer para nossos corações hoje, ela está praticamente nesse primeiro versículo, e até a base de algumas ministrações que eu quero trazer está focado nesse versículo que diz assim, ó: põe-te de pé e levanta-te. Eu vou fazer diferente, eu não costumo fazer assim. Vamos ler junto? Quando eu falar 1, 2, 3, nós lemos junto. Fala 1, 2, 3. Põe-te em pé. Levanta-te e resplandeça. Somente até aí. Põe-te de pé, levanta-te e resplandece. É sobre levantar-se que eu quero estar falando nessa noite. A palavra de Deus, quando nós olhamos e entendemos um pouco dela, é um texto em Romanos, capítulo 8, 19, se puder colocar aí. Eu peguei na tradução da nova tradução da linguagem de hoje, que eu achei uma forma muito interessante e desafiadora para nós. Nessa tradução diz: o universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que seus filhos realmente são. Essa é a nova tradução da linguagem de hoje. Aqui fala: a própria natureza, toda a natureza criada, aguarda com vivido anseio, com gemidos, que os filhos de Deus sejam revelados. E algumas outras traduções dizem que a natureza anseia pela manifestação da glória dos filhos de Deus. E isso é algo que deve chegar ao nosso coração, porque ele está falando sobre o seu povo, sobre a sua igreja, sobre os filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Somos a igreja do Senhor. João capítulo 1, fica muito claro essa mudança e essa identidade que nós devemos assumir. Somos os filhos de Deus, que devemos manifestar a glória do céu, igreja do Senhor. Só existe uma instituição terrena que pode refletir a uma glória que só tem no céu. E não é as instituições mais filantrópicas que existem, mais bondosas e generosas, mas é a instituição entregue por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 16, quando ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Só há uma autoridade real na terra: a igreja de Jesus. Eu não estou instituindo uma placa, eu não estou determinando um ministério, eu não estou fazendo acepção de que é essa, aquela ou aquela outra, mas existe uma autoridade outorgada por Deus a uma instituição que precisa ser valorizada e precisa ser levantada: a igreja do Senhor. E é importante nós entendermos: eu não sou a igreja do Senhor, eu faço parte dela. E a verdade dela se manifesta na unidade do corpo. Em andarmos juntos. Em entender que eu não sou uma ilha. Em entender que essa autoridade é dada à igreja, não é dada a Zé Hilton. O Zé Hilton tem alguma autoridade, tem algum dom, existe alguma coisa. Mas a autoridade, ela é dada à igreja. Nós somos a igreja. E a verdade bíblica é: somos chamados, parece até estranho que eu vou falar, mas a verdade é: nós somos chamados a brilhar.
Somos chamados a brilhar. Não o brilho que muitas vezes a igreja está tendo, que a igreja está tendo holofote, a igreja está tendo riquezas, a igreja está, infelizmente, se apegando ao brilho deste mundo e esquecendo que a igreja precisa refletir um brilho que não é deste mundo e um brilho que não é pessoal, um brilho que é celestial e que reflete nos astros dos filhos de Deus que nasceram de novo. Isso é a nossa autoridade, esse é o nosso entendimento. Então eu acredito e eu tenho orado, eu tenho clamado por essa verdade, que sim, é chegada a hora da manifestação dos filhos de Deus, mas num formato celestial, não num formato natural. É chegada a hora de nós entendermos verdadeiramente o nosso papel diante desse cenário, do cenário desse mundo. E Deus dá para nós refletirmos um pouquinho do profeta Isaías em um tempo, e que eu quero hoje refletir sobre isso e aprender com você, porque eu acredito que é a hora de nós levantarmos. Levantai, esse é o chamado de Deus a cada um de nós. Esse chamado não é um chamado por um ser celestial maravilhoso, sabe, angelical, um santo em carne e osso, é para pessoas comuns como eu e você, que se entenderam como pecador, e por entender como pecador, nos subjugamos ao sacrifício de Cristo e fomos chamados de filhos de Deus por conta disso. Que nós entendemos que somos pecadores, mas a partir do momento que nós entregamos a Cristo, nós somos chamados a brilhar. Pecadores que brilham, moças. Mas brilham por causa de si? Não, porque sobre ele existe uma luz diferenciada. Eu e você, gente, não temos nenhuma luz. Isso que o mundo, o sistema coloca, e às vezes até a igreja, sem perceber, nós cantamos sem entendimento. Chegou a hora de brilhar, nós achamos, agora chegou a minha vez, agora eu vou, todos vão ver a vitória sobre a minha vida. Isso aí é uma banalização do Evangelho. É hora de brilhar, significa é hora de eu colocar a minha vida no lugar certo, para que uma luz que não é minha reflita sobre mim, e eu, como um farol, reflita essa luz às nações. Porque quando as pessoas olham para mim, não vê nada. Mas a partir do momento que eu sumi e só aparecer a luz de Deus, a verdade realmente aconteceu na minha vida. E talvez o nosso grande desafio é sumir, sair de cena, para que a glória de Deus verdadeiramente resplandeça através da nossa vida. Mas vamos ser bem sinceros cá para nós. Num mundo, num sistema onde nós somos o tempo todo colocado para grandeza, como nós vamos conseguir isso? Esse é o nosso desafio, como igreja. Enfim, o texto que nós lemos, livro do profeta Isaías, eu quero apenas contextualizar um pouco para a gente entender por que ele é tão importante, porque o profeta Isaías se torna um dos profetas mais importantes para um tempo como esse, para um tema como esse, para que nós possamos entender esse chamado do Senhor para nos levantar. Isaías é o profeta que mais no Velho Testamento apresenta a obra da redenção, a obra realmente do Cristo que viria para salvar as nações. É o profeta que de fato mostra a verdadeira luz, que viveu a sua vida com todas as suas experiências para realmente trazer a esperança a um povo que estava passando por um momento difícil. Nós podemos dizer, e até tem alguns teólogos que afirmam que o livro do profeta Isaías, eu quero te estimular a ler o livro, ele é o Evangelho no Velho Testamento. Que, embora tenha todo o fator histórico, é o livro profético. Existe, ele narra a história de um povo, mas com o intuito de profetizar a vinda do Messias.
Aquilo que mudaria toda a história, não só de um povo, mas de um mundo, da nação, da vida. É o livro mais missionário que nós podemos ter, messiânico, que apresenta realmente o Redentor. Então Isaías se torna, e eu gosto desse entendimento, para a minha vida isso é muito importante, a expressão de alguém que teve sim um encontro com Deus, teve o impacto desse encontro, ouviu a voz do Senhor em um chamado para uma ação e ao mesmo tempo ele teve a resposta correta. Então ele teve o encontro com o Senhor, você vai ver no capítulo 6 de Isaías, o encontro que ele tem com a glória de Deus, já sendo profeta. Já tendo experiência com Deus, ele teve um encontro com Deus, talvez como nós. E que muitas vezes perdemos o encontro porque não nos entregamos. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Porque é nesse lugar que nós somos transformados. Então o profeta Isaías tem a experiência de os olhos veem Deus, e ele declara, ai de mim, porque a verdade é, quando nós entendemos quem Deus é, se não sair um ai de mim, não aconteceu nada na minha vida. Presença de Deus sem arrependimento e entendimento quem eu sou, não é presença de Deus, é simplesmente um arrepio emocional. Porque presença de Deus me traz a entender quem eu sou. Abre os meus olhos com quem eu estou. E me traz um ai de eu não mereço nada. Porque se eu sou do jeito que eu estou vendo que eu sou, se eu habito num povo do jeito que eu estou vendo que eu habito, eu não mereço nada, estou lascado. É isso que aconteceu com ele. Ai de mim. Mas o texto fala que o Senhor veio como uma tenaz e purificou os seus lábios, e a partir daí o que saiu dos seus lábios, dos lábios do profeta, foi a resposta ao que Deus comanda. Olha só, gente, o entendimento. Eu vejo que eu sou um homem de lábios impuros, pecador, tá? Lábios impuros, pecador, o entendimento mais básico, clássico. Ele entendeu, sou pecador, entendo que todos ao meu redor são pecadores, recebo a cura para que eu possa, mesmo sabendo que eu sou pecador, entender que eu posso ter a presença de Deus, e a partir daí eu começo a ouvir o quê? As demandas do céu. Não é mais a minha demanda, nem em relação ao pecado do outro, entende? Não é mais, nossa, esse povo é tudo pecador. Eu tenho um pecado, mas caramba, eu tenho gente que é muito mais pecador do que eu. Olha o que o pessoal está fazendo, olha o que o outro está deixando de fazer, olha por que o outro não faz, por que faz. Não, quando o encontro é genuíno, eu tenho toda essa consciência, mas os meus ouvidos estão na voz do céu. Com tudo isso que eu estou vivendo, qual o comando que existe do céu? Quem está me entendendo, gente? Com tudo isso que eu sei, é real. Eu sou pecador, minha esposa é pecadora, mas eu vi e encontrei com Deus, então eu não posso ouvir eu não posso ouvir ela. Eu não posso ouvir o meu coração, nem ouvir o coração dela. Eu preciso ouvir o coração daquele que me purificou, do Senhor. Qual é a ordem do Senhor? Estou trazendo Isaías 6, depois você olha. Aí ele ouve o Senhor falando, a Trindade falando, a quem enviaremos? A quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Porque o meu coração está no trono, não no meu pecado, nem no pecado do outro, eu ouço a voz de Deus. E porque eu tenho a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, a demanda não é mais a demanda que eu vejo, é a demanda que o céu vê. Ai, meu Deus, se a gente entender isso. Qual é a demanda do céu? Porque a minha demanda é o pecado do outro. A minha demanda é o que o outro fez. A minha demanda, às vezes, é o meu pecado, que eu errei. Mas quando eu tenho o entendimento do encontro com Deus, a minha demanda não é mais essa. A minha demanda é, Senhor, o que o Senhor tem? Qual é
a dor que existe, claro que é uma figura de linguagem que eu estou falando, qual é a ferida de Deus para essa geração? Qual a ferida do Senhor? Aí ele ouve no seu coração: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Rapidamente o profeta se levanta e fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sei do problema, eu vi o problema e agora eu não sou mais o problema, eu sou a solução dele. Eu vou atender às demandas do céu. Então, percebe como nós olharmos para o profeta Isaías, aprendermos com ele, nós podemos ter realmente algo para nós, termos o entendimento e a necessidade de fato se levantar, de que Deus está nos chamando, de que possivelmente, num olhar mais de figurativo, nós olhamos Isaías, é a figura do apóstolo Paulo no Novo Testamento. É tipo, havia uma demanda no céu. A quem o Senhor enviaria para o gentil? Para você, para mim. Nós somos gentis. A quem? Deus encontra um Paulo, esse se levanta e vai atender a demanda que agora os outros não estavam mais fazendo. Por quê? Porque não tem a ver com a demanda da terra, tem a ver com a demanda do céu. Olha que lindo, gente. Todos os apóstolos estavam. Gente, para mim isso é maravilhoso e revelador. Todos os apóstolos estavam atendendo a demanda do reino, aquilo que Jesus Cristo tinha ensinado. Todos estavam pregando o evangelho. Mas existia uma demanda no céu específica. E eles estavam tão preocupados, eu não estou colocando culpa, que estavam fazendo errado, mas eles estavam tão envolvidos na demanda natural. Pô, nós precisamos pregar aqui, nós precisamos pregar ali, nós precisamos cuidar dos nossos irmãos. Mas o Senhor tinha uma demanda maior. Suzy, quem enviarei? Aqueles que não estão na família presença plena. A quem enviarei para aqueles que estão lá fora e não estão ouvindo a mensagem do evangelho? A quem enviarei para aqueles que estão fora totalmente de todo o plano de Deus até esse momento? A quem enviarei? Paulo se levanta. Isaías se levanta nesse tempo. Eu me levanto. Você se levanta. Talvez se nós conseguirmos ouvir a voz do céu nesta noite, nós podemos entender e sair um eis-me aqui, não um eis-me aqui de obrigação, mas um eis-me aqui que vem, sabe, do toque do Senhor. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu me disponho, eu me coloco de pé para que o Senhor possa me enviar onde o Senhor quer me enviar. Eu saio das minhas demandas, eu coloco no lugar certo a minha busca frenética pelos bens desse mundo, pelas coisas naturais, e agora eu me coloco, me disponho, me levanto para as demandas que são do Senhor, para as demandas celestiais. Então é interessante nós olharmos, nós entendermos. E é claro, gente, que eu entendo que nós estamos falando dos filhos de Deus. Estou falando especificamente, nesse momento, a filhos de Deus, que tiveram esse encontro, porque sem o encontro não tem demanda, a demanda é da terra. Até nós termos um encontro genuíno com o céu, toda a nossa demanda é da terra, ainda que sejam as coisas melhores que você queira fazer. Mas quando nós temos um encontro com o Senhor mesmo, aí nós paramos, colocamos as demandas da terra na terra e começamos a atender as demandas do céu. E é interessante, e assim, para mim essa palavra fica uma palavra muito importante para todos nós, porque quando nós olhamos a vida do profeta Isaías, nós percebemos uma sintonia que esse profeta tinha entre o céu e a terra. O encontro com Deus não fez dele um santarrão que julga todo mundo, que vive a vida para condenar. Você vai para o inferno com tripe e tudo. Se você não fizer isso. Não, ele tinha uma sintonia e sabia o lugar, o momento de que ele tinha que lidar com as coisas do céu e o momento de saber, opa, eu preciso lidar com as coisas da terra. Isso é do céu, isso é da terra. E de verdade, gente,
É uma das coisas que eu mais tenho orado. Ao Senhor. Senhor, me dá discernimento. Discernimento de eu entender o que é do céu e o que é da terra. Porque muitas vezes nós estamos tratando coisas que deveriam ser naturais como espirituais e coisas que é extremamente espirituais como normais. Por não ter esse equilíbrio entre o lugar certo do céu e da terra. Que nós somos a interseção entre o céu e a terra. Todos que nasceram de novo são a interseção entre o céu e a terra. Quem o céu tem na terra para trazer a presença? É a igreja. E nós temos que ter esse entendimento. Eu não posso mostrar-se totalmente no sentido de, esse aí é inacessível. O Zé Hilton é inacessível, é santo demais para poder mostrar um coração para ele. Por quê? Porque muitas vezes eu estou tão querendo viver no céu que não estou entendendo que meus pés continuam aqui na terra. Jesus Cristo, João capítulo 17, na sua oração chamada oração sacerdotal, Jesus Cristo fala, não peço que os tire do mundo. Peço que os livre do mal, que eles tenham o entendimento. Então, nós precisamos ter esse entendimento, saber que nível nós podemos nos relacionar com a terra sem perder o olhar do céu. E que nível eu preciso me relacionar com o céu sem perder a conexão com a terra. Não sei se vocês percebem, cara, muitas vezes, e nós precisamos de arrependimento para isso, nós estamos num nível espiritual imaginário, não real, tão poderoso que parece que a terra não cabe mais a gente. É santo demais para viver neste mundo. E não é verdade, gente. Nós estamos aqui para aprender com o único que soube viver nessa terra, porque o único que soube viver nessa terra foi Jesus Cristo. E sabe como o que ele veio nos ensinar? O Deus Santo veio nos ensinar a ser homem. O Deus que é santo, que é perfeito, ele desce na terra para nos ensinar o que é a humanidade. Se esvaziar, ter a sua identidade resolvida e viver por um propósito. Ser humilhado e saber que o lugar dele continua o mesmo, que ele não depende do que os outros fazem para ele, ou nele, ou por ele. Ele continua sendo quem ele é. Ele é Deus. E ele nos ensina justamente, e como Filipenses capítulo 2 nos ensina, nós devemos ter o mesmo sentimento de Cristo. Enfim. Isaías foi um profeta que viveu um período de extrema rebeldia. Extrema rebeldia. Graças a Deus que nós não vivemos um tempo de rebeldia. Graças a Deus que a nossa geração é uma geração não rebelde. Mas naquele tempo, o povo era rebelde. E ele soube viver e tem a nos ensinar, se um dia, de repente, a nação se tornar rebelde, nós vamos aprender a lidar. Porque ele pode nos ensinar. O texto do próprio profeta Isaías, no capítulo 1, se você quiser acompanhar comigo, versículo 1 ao 4, o texto diz assim, olha que loucura, que tamanho de rebeldia. Ouve, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. O Senhor tem falado. E a fala do Senhor é assim, ó. Eu criei filhos, engrandeci eles. Sabe, vou parafrasear. Eu tirei os Isaías do buraco, da lama. Ele não era nada, e eu engrandeci. Eu dei bens para ele. Eu dei uma situação de visibilidade. Eu fiz ele serviço. É isso que ele está falando. Eu fiz esse povo que não era nação se tornar nação. Virar gente. Aí o texto continua. Mas ele se rebelou contra mim. Ficou grande demais. Se rebelou, achou que pode tudo sozinho. Não está falando da nossa geração, tá? Porque a nossa geração não tem isso, mas na geração do profeta Isaías tinha isso. O povo que se rebelava contra Deus, sabe?
eu me garanto. Não, Deus, eu me garanto sozinho. Na nossa geração não tem, mas aquele povo começou a engrandecer e achando que os bens, o que tinha adquirido é porque era inteligente, porque era forte, porque era isso, porque era aquilo. E aí o texto continua, aí a frustração de Deus, que pode ser uma frustração com a gente também, comigo e com você. E diz assim, o boi conhece seu possuidor. O jumento conhece a sua manjedoura. Quando precisa, ele volta, sabe para onde voltar. Mas o meu povo, Israel, contudo, Israel, não deseja me compreender. O meu próprio povo não age com sabedoria. Pode colocar o próximo. Que tristeza. Nação pecadora. Povo carregado de malignidade. Raça de perversos, filhos que amam a corrupção. Eis que abandonaram o Eterno, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santíssimo de Israel e afastaram-se do Senhor. Só até aí. Esse era o povo que ele teve que encarar. Um povo que viu os prodígios do Senhor, os milagres do Senhor, mas virou as costas para ele. E essa era a queixa do céu, a queixa do Senhor. Um povo que me conhece, que sabe o que eu dei para eles, mas viraram as costas para mim. Esse povo precisa ser chamado de volta, esse povo precisa levantar. Nós precisamos levantar, entender. Quem está vivo aqui, diga eu estou vivo. Eu sei que você está aqui dentro, você vai saber a resposta. Por que você está vivo? Não, porque eu acordei e respirei. Não. Que a misericórdia do Senhor se renovou na sua vida, te deu a esperança, te deu mais um dia e mais uma oportunidade, talvez, de você voltar ao Senhor. Porque a única razão de nós vivermos esse tempo na terra é voltar ao Senhor. Encontrar a vida. Porque sem Ele, todos estão mortos. Todos estão mortos. É um zumbi, um morto ambulante. Mas o Senhor nos dá a tua misericórdia se renova, e estamos de pé, estamos aqui mais uma vez, talvez você tendo que me ouvir, mas o que eu estou querendo dizer é, esse Deus continua te amando, te chamando para esse lugar, te chamando de volta, te chamando para a presença dEle. Enfim, Isaías entendeu e viveu num período onde a adoração era uma adoração enganosa. Isaías 29:13 diz assim, porque o Senhor disse, pois que esse povo se aproxima de mim com sua boca. Diz que esse povo eis que assim declara o Eterno, visto que esse povo chega junto a mim apenas com palavras, sem atitude, me honra somente com o mover dos seus lábios, enquanto seu coração está distante da minha pessoa. E a adoração que me presta é constituída tão somente de regras, doutrinas criadas por homens. Não estou falando da nossa geração não, tá, gente? Estamos falando da geração de Isaías. Um povo que, parafraseando, adorava, tinha um ritual de adoração bacana, músicas lindas, que arrepiavam, talvez, cheio de presença de Deus, mas o Senhor vem e fala, eu não sei que Deus é essa presença, porque está tudo bonito, as palavras são bonitas, estão falando coisas lindas, mas o coração do povo não está chegando a Deus. Esse era o tempo do profeta Isaías, é isso aí que ele teve que encarar, um povo como esse, numa situação como essa, num tempo como esse. E Deus vem e levanta e dá uma ordem a Isaías, que eu quero dividir em 3. Hoje eu só quero falar sobre levantar, mas semana que vem eu quero falar sobre resplandecer e por último eu quero falar sobre manifestar a glória. É a esse povo que Deus dá uma ordem, num período de muitas trevas, de uma imoralidade terrível, de um povo distante de Deus, de uma religiosidade terrível, de uma vida de aparência, de um povo sim próspero, que teve prosperidade, mas não soube lidar com ela, porque esqueceu
aquele que dava prosperidade. E abandonou, virou as costas, aquele que é o que sustenta tudo. Então, pegando tudo isso, a gente pode analisar, não sei como você faz a avaliação. Eu tenho a minha avaliação, a minha leitura do momento em qual nós estamos vivendo. Estamos vivendo um momento terrível aqui na Terra. Quem concorda comigo, fala, eu concordo. Terrível, gente. A gente tinha uma expectativa, assim, nós que passamos pelo, talvez, certamente da nossa geração, não sei o que tem vindo para frente, mas da nossa geração não existe coisa mais terrível do que essa peste que nós passamos, que foi a Covid-19. Terrível. Algo que deveria ser um grande motivo do povo voltar-se a Deus. Se dobrar diante do Senhor. Porque todos os planos foram, sabe, tipo, tinha todos os planos. De repente veio uma praga, uma desgraça, e acaba com o plano de todo mundo, mostrando que meus planos são frustrados e falhos. E do dia para a noite eu posso perder tudo. Algo que deveria levar as pessoas, eu preciso buscar algo maior do que os meus planos, algo maior do que eu consigo enxergar. Porque do dia para a noite, alguém que eu conheço e amo, por conta dessa praga, foi embora desse sistema. Acabou. Pessoas estavam respirando num dia, no outro dia, percebeu que não conseguia mais respirar. Sendo que ninguém faz nenhuma força para respirar. Quem tem hoje fala, deixa eu dar uma acordada, dar uma respirada para colocar em dia a minha respiração. Quem fez isso hoje? Ninguém fez isso porque isso é algo natural. De repente, para algumas pessoas, a melhor coisa da vida seria poder, eu queria respirar e não estou conseguindo. Mudou tudo. Então, o pensamento é, agora esse povo vai se curvar diante de Deus. Sejam realistas comigo. O que aconteceu depois do Covid? O que tem acontecido com a igreja? Infelizmente, nós precisamos constatar isso para poder nos levantar. A igreja se tornou fria. Sem necessidade. Para algumas pessoas, isso aqui, eu não estou falando mal de você que está assistindo, mas para algumas pessoas isso aqui é um culto a Deus. Assistir uma pregação, acompanhar uma live. Talvez é um mal necessário. Na Covid eu ficava assim, querendo entregar o melhor e querendo ver porque era o que a gente tinha. Mas depois se tornou comum. O isolamento se torna algo que no período da Covid era a pior coisa que existia, se tornou a coisa mais comum, cada um cuidando do seu. Não, se eu puder, eu e Deus e mais ninguém. Vai lá, talvez minha família. Se não me der trabalho, se a mulher quiser começar a me dar trabalho, eu dou um pontapé nela e é eu e Deus eu me resolvo. Por quê? Porque eu e Deus somos suficientes. Então é uma nação que, infelizmente, talvez, gente, nós precisamos lidar com isso, talvez seja eu e você. Se afastamos do Criador. Tirou o centro da vida para viver como o centro da vida. Um povo que esqueceu o mandato e o chamado para viver as suas próprias demandas. Uma geração que gostaria que o dia tivesse 28 horas. Porque a gente coloca tanta coisa num dia e depois reclama que está ansioso. Essa é a nossa geração. Uma geração que, infelizmente, se afastou dos princípios da ordem de Deus. E essa geração que o Senhor chama, levanta. Porque olha aqui, olha só, reflita comigo. O que são trevas? O que é escuridão? Escuridão, segundo a gente começa a pesquisar, a escuridão ela não existe. A escuridão não existe. A escuridão é a ausência da luz. Eu comecei falando sobre isso. Quem é a luz? Onde está a luz? Que reflete a luz. Quem são os astros que devem refletir a luz na terra?
aqueles que são os filhos de Deus. Eu não sei se dói em você, me dói muito. Se há escuridão, é porque a luz está escondida. Debaixo de um argueiro, escondida, sabe? Escondida. A luz está escondida, cuidando de si próprio, iluminando a si mesmo. As luzes estão iluminando uns aos outros, talvez dentro da igreja, sabe? Iluminando luz na luz e aquele reflexo, uau, estamos brilhando. E o mundo na escuridão. Eu estou querendo trazer com isso, gente, a reflexão de que, poxa, acho que todos nós, do menor ao maior, e quando eu estou falando do menor ao maior, até uma figura de linguagem, porque todos nós somos iguais, devemos refletir, gente, está faltando alguma coisa em nós. Existe algo que está faltando na nossa vida e nós precisamos buscar no Senhor. Nós precisamos, como igreja, se levantar. Levantar a igreja. Vamos levantar jovens. Vamos levantar adolescentes. Vamos levantar homens. Vamos levantar mulheres. Vamos se levantar e se apresentar no lugar certo. Porque não é uma questão de levantar, porque muitas vezes para nós, levantar é uma posição ereta. O pastor está levantado. Eu estou de pé, vocês não estão levantados, porque estão sentados. Não é sobre isso. É um estado do coração. Não tem a ver nem com uma questão geográfica. Levanta e vai para as nações. Não, se reposicionar no centro da vontade de Deus. Quando Deus chama Adão e pergunta para Adão, Adão, onde você está? Deus estava perguntando se ele estava escondido de trás de uma árvore. Ele está falando, onde está o seu coração, meu caro? Cara, onde você colocou o seu coração? Você tirou o coração de mim, você tirou a sustentação da minha vida, você tirou a satisfação em mim, colocou satisfação em outras coisas. E Deus nos chama justamente para nós nos levantarmos para esse lugar, centro da vontade de Deus. Tirar todo essa cultura que a pós-modernidade trouxe para a igreja, de uma igreja que é quase igualzinho o mundo, sabe? Às vezes nós gostamos das pessoas olhar para nós e falar, cara, você nem parece que é crente. Cara, será que não deveríamos incomodar? De a gente estar no lugar, depois de 5 anos que você trabalha, de repente a pessoa descobre que você, cara, você é crente. Nossa, cara, que da hora, você nem parece que é crente. E muitas pessoas se gabam e dão testemunho com isso. Eu sou tão assim, luz no mundo, que as pessoas nem percebem que eu sou crente. Será que não está na hora da gente rever o nosso conceito como cristão, como crente, como luz, como astro? Será que nós estamos identificando a nossa vida com Deus naquilo que nós fazemos? Não, eu prego, eu toco, eu canto, eu sou um diácono, eu cuido das crianças, eu tenho um momento de oração, e isso está se tornando o que é o significado de ser crente, sendo que o chamado de Deus é ser luz para as nações? O chamado é para brilhar, para que as pessoas tenham um farol, que as pessoas possam olhar e, opa, tem aquela pessoa, ela é diferente. No momento de angústia eu sei para onde eu vou correr. No momento da adversidade eu sei que existe uma pessoa fiel, brilhando uma luz que é diferente da luz de todos. E é esse o chamado de Deus, essa é uma ordem de Deus para todos nós. É a ordem de Deus, é uma postura de quem verdadeiramente se coloca no lugar de batalha. Levantai. Não, está falando para eu me colocar de pé. Não, se apresente para o lugar de batalha. Se apresente para o lugar de confronto. Se apresente para o exército. Quantas pessoas de verdade, eu sei que querem levantar, gostariam de ter alguma coisa de ser, mas não se apresenta no local, não está visível no lugar da luz.
E o Senhor podia me visitar, mas o posicionamento não está no lugar onde o Senhor colocou. Quantas pessoas deixaram o lugar que o Senhor colocou por conta de uma dor, por conta de uma tristeza, de uma frustração, saíram do lugar onde o Senhor estava focando a luz para fazer brilhar e foram para outro lugar por causa de dor e tristeza e está reclamando, minha luz está ofuscada, não acontece nada. Lógico, saiu do lugar de posicionamento. Levantar-se é estar no lugar onde Deus te chamou, é um lugar que é só seu, e que a luz do Senhor está focada justamente naquele lugar para te fazer brilhar. Mas, pastor, estou doendo, sofri, eu estou entristecido, me magoaram. Demanda da terra, demanda do céu. Volta para o lugar, volta para o lugar que eu te envio, volta para o lugar da dor, que é nessa dor que eu vou te usar. Dessa dor eu vou fazer de você, para você, uma missão. Volta para o lugar onde talvez você foi machucado e aceite que o Senhor já trouxe a cura e agora Ele quer te fazer brilhar neste lugar. Quer fazer brilhar neste lugar. Levantai. Levantai, porque o Senhor quer agir, como o Senhor fala para o profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 e 2, e disse: Filho do homem, filhos de Deus, igreja do Senhor, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Põe-te em pé não é um estado às vezes, e às vezes a gente cai, não tem nenhum problema isso. Nós criamos doutrinas ou regimentos religiosos. Não, vamos ouvir a palavra de Deus, tem que se colocar de pé. Eu respeito quem faz isso, mas vamos ouvir a palavra de Deus, vamos reverenciar o coração. Coloca seu coração reverenciado nele para ouvir, porque o Senhor quer falar. Não é uma questão de em pé ou sentado. Eu respeito quem faz isso, não tem nenhum problema, está buscando uma reverência, eu entendo isso, mas é muito mais profundo do que isso, gente. É um estado de coração. Eu quero ouvir a voz do Senhor, eu me coloco corpo, alma e espírito para ouvir. O Senhor nos chama para ouvir a voz do Senhor, Deus nos chama para a transformação, mas precisamos nos levantar. Nós olhamos o chamado de Paulo, como eu já falei. O Senhor o encontra e fala: levanta-te, pois você vai abrir os olhos e das trevas vai converter a luz. Mas precisa levantar. Eu estou caminhando para a conclusão daquilo que Deus colocou no meu coração. Se levanta das crises, das dificuldades. É nesse momento, é nessa escuridão que o Senhor nos chama. No momento onde nós não vemos saída, talvez você seja a luz que vai brilhar na vida de outro. Talvez quando nós pararmos de olhar o nosso problema, nós vamos deixar a luz brilhar para resolver o problema, porque você deixou de ser problema. Se você entregou sua vida para Cristo, você deixou de ser problema, agora você é a solução. Porém, se você não for a solução, você é um problema. A igreja do Senhor está cheio de problema, porque pessoas que já foram encontrados ainda acham que tem alguma coisa a Deus se revelar, sabe? Fica o tempo todo para você, você é a solução para o mundo. E eu não estou falando de uma unção pastoral, eis que te digo, Deus está te levantando para fazer isso. Eu estou falando, vai para a sua casa, ama a sua família, vai para o seu trabalho e seja a luz do seu trabalho. Tudo que façais, façais para a glória de Deus. Esse é o chamado, levantai. É a pergunta que Mardoqueu faz para Esther, no momento de crise, no momento que tudo parecia que iria ser o fim na vida daquele povo. Esther, rainha de boa, foi colocada lá dentro, o Senhor colocou ela como rainha, e Mardoqueu fala: escuta, será que não é para um tempo como esse que o Senhor te colocou neste lugar?
Será que não é para resolver o problema de outros que o Senhor te colocou neste lugar? Será que não é para te levantar nas nações que o Senhor te coloca nesse lugar? Será que não é para um tempo como esse que você passou pelo que você passou? Será que todos os sofrimentos, dores da nossa história que nos leva até esse lugar é justamente que o Senhor quer me usar num tempo como esse? Talvez seja, mas nós não estamos entendendo. E eu preciso me levantar para esse lugar, eu preciso me apresentar para esse lugar. Momentos difíceis são momentos justamente da igreja se posicionar. Momentos difíceis é o momento de nós nos levantarmos, pararmos de rodar em torno do nosso rabo e sair em torno do propósito. Em torno do propósito. Qual é o propósito de Deus? Salvação de almas. Almas estão morrendo e se perdendo porque nós achamos que temos problema. As almas estão se perdendo porque nós precisamos resolver os nossos problemas, as nossas crises, os nossos dilemas. E o Senhor fala: se levanta e vai resolver o problema. O Ministério de Louvor, se puder vir aqui. É o profeta Elias. É o profeta Isaías. Orou. 400 profetas de Baal ali, Deus mostra o seu poder e de repente, por conta de uma perseguição, por causa de uma perseguição ele foge. Aí fala: eu não sou melhor do que ninguém. Deus encontra. Olha aqui para mim, gente. Deus te encontra. Deus está te encontrando nessa noite, mesmo você fora do lugar. Você veio nesse lugar para o Senhor falar para você: eu te encontrei. Mesmo você não sabendo, eu te encontrei nesse lugar. Elias foge achando que não tem mais jeito, estou fugindo, estou sozinho, é só eu e eu mesmo, deixa eu correr e fugir. De repente ele vai para uma caverna, fica encavernado, e como muitos de nós estamos, encavernado, e mesmo encavernado, Deus vai lá e encontra ele: ei, o que você está fazendo nessa caverna? E talvez seja a pergunta de Deus para todos nós, para a igreja do Senhor: igreja, o que você está fazendo nessa caverna? O que você está fazendo se escondendo nesse lugar? Se eu te chamei para brilhar, por que você está se escondendo? Se eu quero refletir a luz e eu quero refletir sobre você, por que você está se escondendo? Resposta do profeta Elias: Senhor, estou sozinho. Todos se dobraram, todos se curvaram, não tem mais nenhum profeta, só eu que estou fiel. E Deus nesse lugar encontra ele e fala: cara, eu preparei mais 7.000 pessoas que não se dobraram diante dos profetas, não se curvaram diante dos reis desse sistema. Eu tenho 7.000 pessoas que estão, se apresente. A minha pergunta, que eu caminho para a conclusão, é: onde está esses 7.000 hoje? Onde estão aqueles que não se curvam a um sistema, mas que resolvem e decidem se apresentar para ser luz? Que entendem que de fato, quando alguém se levanta, outro se levanta junto. Onde estão essas pessoas? Onde são as pessoas que entendem a demanda e a mensagem do céu, que nesta noite fala a cada um de nós: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem são aqueles que têm coragem de levantar a sua mão e falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Onde estão essas pessoas? E é isso que o Senhor está convocando-nos como igreja, como pessoas, como famílias, que vão se levantar e apresentar, não o seu problema, não a sua dor, mas a dor do céu. E o céu clama: existe uma dor na cruz, que é a dor das pessoas que estão indo para o inferno, porque a igreja não anuncia Cristo. Quem é capaz de entregar a vida por essa demanda? Por essa demanda, que sim, tem dor, tem sofrimento, mas que é uma entrega. Eu me levanto, Senhor, eu sou pouco, sou fraco,
sou pecador, tenho tantas falhas, mas o Senhor me encontrou, eu me levanto. Chegou a hora da manifestação dos filhos de Deus. Levantai, ó igreja, levantai, ó povo de Deus, levantai, ó povo de Lençóis, levantai, ó família Presença Plena, levantai, porque o Senhor já te encontrou e só Ele tem o poder de levantar, só Jesus Cristo, só Ele tem o poder para nos levantar. Sai dessa caverna, sai desse esconderijo, sai desse lugar que parece que está te protegendo, mas está te escondendo. Ah não, vou ficar na minha, aí deixa eu ficar na minha, porque eu já me machuquei tanto. Deixa eu ficar na minha caverna aqui, a igreja X, pastor Y, irmão J, esse me machucou, estou ferido, estou sozinho, o povo tudo corrompeu. O Senhor fala: sai deste lugar e vem para fora, Elias. Sai deste lugar, levanta, que eu tenho algo grandioso. Sua obra, aquilo que você pensou que era o fim, é apenas o começo de uma grande obra que eu tenho na sua vida. Sai deste lugar e vai, que eu já preparei o seu sucessor. Sai deste lugar e prepara o seu filho. Sai deste lugar e prepara aquele que vai te substituir. Sai deste lugar e se preocupa com alguém, discipular alguém, cuidar da vida de alguém, dar alimento para alguém. Sai deste lugar da dor e levanta e vem para o chamado, para o novo do Senhor. Sabe, eu concluo com essa fala. Tem hora que a gente chega num lugar que você pensa que está só, porque é uma verdade, gente. É uma verdade, trevas, escuridão. Tem hora que você parece que não vê nada, não vê ninguém. Mas na hora que a gente consegue ouvir a voz do Senhor, o Senhor mostra que existe mais pessoas que, como você, está querendo ser e manter fiel ao Senhor. E a minha pergunta nessa noite, eu não quero de forma constrangedora constranger o coração de ninguém, pelo contrário, eu quero te convocar para esse lugar. Sair das trevas primeiro. Como nós saímos das trevas? Encontrando a luz. Quem é a luz? Só existe um, Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o único caminho de salvação. Nenhum de nós, ninguém tem um brilho próprio. E só existe uma luz, Jesus. Só existe um caminho, Jesus. Só existe uma salvação nele. E somente nele eu saio do lugar de trevas e vou para o lugar de luz. E aí, a partir daí, agora eu não sou mais parte das trevas, eu sou aquele que ilumina o caminho. Eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém aqui nesta noite que quer entregar sua vida para Jesus?